Um grande salve para todos os nossos colegas futuros mestres. Estamos aqui finalizando mais uma semana de atividades no AVA, dessa vez praticamente aos 45 do segundo tempo, porém comprometidos em entregar nossas atividades com qualidade. Eu sou Indira Vulcão, professora de Educação Física, atuando na Educação Infantil da Rede Municipal de Fortaleza, Ceará. Hoje, juntamente com o meu colega Júnior Costa, professor da SEDUC-CE, que atua no ensino médio regular do município de Limoeiro do Norte, vamos, através desse podcast, ampliar o nosso debate sobre as alternativas para enfrentar o afastamento e a indisciplina na educação física disponíveis na literatura. Assim, para sistematizar essa atividade, foi proposto com uma atividade no Fórum 4B que formássemos duplas. E aí, nesse caso, e neste momento, eu, professor Júnior Costa, juntamente com a professora Indira Vulcão, iniciaremos um pequeno debate em forma de podcast, onde iremos dialogar, apresentando as nossas respectivas respostas às perguntas que foram elencadas para este fórum especificamente, dando ênfase principalmente nas questões relacionadas ao afastamento, a resistência e a indisciplina nas aulas práticas de educação física, as quais são bastante estudadas e avaliadas na literatura pertinente, e desse modo, partindo desse princípio, a gente vai analisar e discutir e elencar pontos que abordem esses tópicos específicos para o Fórum 4B em questão. Para isso, eu convido a professora Indira Vulcão a comentar mais um pouco sobre esse tipo de metodologia, onde a mesma irá discorrer sobre as principais características dessa metodologia ativa de ensino e como é que ela pode ser aplicada dentro do contexto das etapas educacionais brasileiras. Eu não conhecia nenhuma das propostas que foram apresentadas no artigo O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, um artigo de Darido Gonzalez e Ginciene. Mas eu consegui identificar algumas semelhanças com algumas propostas que eu mesma já havia desenvolvido na escola com os meus alunos. Mas para esse momento, como o professor Júnior mencionou, eu escolhi contribuir apresentando um pouco sobre as metodologias ativas de ensino. As metodologias ativas são consideradas atualmente como abordagens pedagógicas, e elas têm como principal objetivo colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, para quebrar com aquele estigma das abordagens tradicionais que são centradas no professor como detentor do conhecimento. Porém, a gente precisa ter bastante atenção quando se propõe a trabalhar com as metodologias ativas, para que elas não sejam apenas mascaradas, atividades mascaradas, que na verdade são atividades tradicionais. Nessa proposta, o objetivo é incentivar e criar mecanismos para que os alunos se envolvam ativamente durante todo o processo de construção do conhecimento. Ao invés do aluno ficar apenas sentado, ouvindo, lendo, escrevendo, ou então, no nosso caso da educação física, apenas reproduzindo gestos motores de maneira passiva, sem entender quais são os reais objetivos daquela ação. O foco da metodologia ativa é criar atividades práticas que tirem o aluno daquele marasmo da sala de aula, atividades que sejam colaborativas, de forma a incentivar o trabalho em equipe e que sejam contextualizadas à realidade daqueles alunos, para que elas façam sentido. Dessa forma, é possível estimular o aluno a desenvolver e colocar em prática o seu pensamento crítico através da autonomia. Algumas das práticas mais conhecidas das metodologias ativas são as ABP, que são as aprendizagens baseadas em problemas, onde nós, como professores, apresentamos aos alunos problemas que eles devem trabalhar em grupos, aplicando conhecimentos práticos para resolver esses problemas do mundo real. Existem também as ABPR, que são as aprendizagens baseadas em projetos, que exigem dos alunos pesquisa, colaboração e a aplicação de conceitos para criar soluções e algum tipo de produto que seja palpável, algum produto que esses alunos se disponham a criar, apresentar e expor, como por exemplo, folhetos, panfletos, cartilhas, cartazes, coisas que sejam palpáveis para a utilização e apresentação dentro do ambiente escolar. Dentro desse contexto, você poderia citar algum exemplo prático da utilização das metodologias ativas nas aulas de educação física que possam ser ministradas, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, ciclos iniciais, finais, ou até mesmo lá no ensino médio, quando tem o fechamento dessa etapa educacional da educação brasileira? Dentro das possibilidades que existem nas metodologias ativas, eu gostaria de mencionar a gamificação, Como a gente sabe, os jogos eletrônicos foram uma unidade temática nova, relativamente nova pra gente na educação física, e muita gente ainda se sente perdido e sem saber como trabalhar os jogos eletrônicos, uma vez que faltam os materiais básicos para a educação física na maioria das escolas, e faltam também os computadores, e nem todos os alunos têm acesso a celulares com internet, para que a gente não fique apenas trabalhando os jogos eletrônicos na teoria. O período das aulas remotas me proporcionou uma boa experiência com a unidade temática de jogos eletrônicos. Essa foi uma atividade realizada com alunos de 6º ano do ensino fundamental. Nós utilizamos a gamificação, que é a utilização de elementos e mecânicas de jogos para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais envolvente e motivador. Nessa proposta, meus alunos e eu vivenciamos, ainda nas aulas remotas, o jogo Among Us,
que é aquele conhecido pela gente como Detetive, Assassino e Vítima. Aquele onde a gente sentava numa roda com os nossos amigos, escrevia várias vítimas, um detetive e um assassino. Esse jogo ele foi modernizado e ele foi adaptado para as telas de celular e extremamente difundido na época da pandemia e um pouquinho antes dela, né? Nós vivenciamos esse jogo através de salas interativas que nós criávamos, né, no período das aulas remotas. E quando nós retornamos à escola, eu convidei a minha turma de alunos do 6º ano para que a gente criasse uma versão real desse mesmo jogo, onde nós pudéssemos utilizar a escola como sendo o nosso ambiente de jogo, a escola e os seus diferentes espaços. Os alunos foram divididos em grupos, alguns iriam desenhar mapas, outros iam ser responsáveis por criar as tarefas que envolviam elementos da ginástica, dos esportes e até mesmo a resolução de problemas de outros componentes curriculares, como recitar um poema, resolver problemas matemáticos e realizar a tradução de algumas frases para o inglês. Os próprios alunos também eram responsáveis por organizar os turnos e decidir quem iria jogar e quem iria desempenhar a função de fiscal da atividade. Para realizar essa atividade, eu precisei de 5 aulas de 90 minutos, dentre a explicação e a apresentação dessa proposta para os alunos, a realização e organização das tarefas e materiais que nós iríamos precisar para a realização dessa atividade e contando com a avaliação da proposta. Foi retirada uma aula apenas para que a gente pudesse avaliar essa proposta e o saldo foi muito positivo porque ela foi excelente, foi muito bem recebida pelos alunos naquela época. Júnior, agora da sua parte. Mesmo você tendo respondido as perguntas 1 e 2 no fórum, você escolheu participar respondendo a terceira pergunta, escolhendo o artigo A Construção da Autonomia nas Aulas de Educação Física, Aplicação e Avaliação de uma Proposta, da revista Pensar a Prática. Como o senhor apresenta os conhecimentos desse artigo, né, e o que você elenca para apresentar para a gente desse conteúdo? Desse modo, eu vou me deter um pouco mais a um estudo específico, que foi a que a professora Indira falou, que é de autoria de Molina, Freire e Miranda, o qual é intitulado A Construção da Autonomia nas Aulas de Educação Física, Aplicação e Avaliação da Proposta, onde foi realizado um estudo, tá bom? Em alunos do ensino fundamental, os ciclos finais, 6º e 7º ano, ou seja, alunos com faixa etária ali entre 11, 12, 13 anos de idade, em média, tá? Onde foi objetivado investigar um projeto escolar proposto pela professora de Educação Física de uma determinada escola, a qual ela percebeu, dentro da realidade que ela tinha com os alunos, a dificuldade que esses alunos, ou as alunas, tinham em respeitar e cumprir as regras que já estavam pré-estabelecidas, mas que, ao longo do decorrer das aulas, acabavam tendo conflitos, e esses conflitos geravam outros conflitos que acabavam não sendo resolvidos. E assim, a professora, dentro desse projeto dela, desse estudo, ela utilizou um instrumento investigativo chamado de observação participante, questionário estruturado e a entrevista com os próprios alunos, para buscar entender e compreender o contexto de por que existiam tanto esses conflitos e por que os próprios alunos eles não conseguiam solucionar eles da melhor maneira possível, tá? E aí, ao longo desse processo de investigação, de análise e discussão dos dados, a tomada dessas entrevistas, dessas observações, a professora em questão, né, ela elencou e estabeleceu certas regras e condutas que deveriam ser cumpridas ao longo das aulas, mas que, com o tempo, isso acabou, mesmo sendo orientado, acabou gerando conflitos. Por quê? Porque ela percebeu que os alunos não tinham ainda, né, ou não foram treinados, vamos dizer assim, nessa palavra, de modo que eles conseguissem desenvolver uma autonomia para resolver esses problemas. Ou seja, existiam os problemas, os alunos estavam dentro dele, mas não conseguiam resolver entre eles. Precisavam de uma orientação externa para que aquela situação fosse de fato resolvida. Dados e das questões que ela conseguiu colher lá do seu local de trabalho e do seu grupo, do seu locus de pesquisa, acabou desenvolvendo esse trabalho de gerar autonomia dos alunos, né, que foram pesquisados, e isso dentro das aulas de educação física, para que houvesse o cumprimento dessas regras e que houvesse a diminuição dessas indisciplinas e que nos contextos em que mesmo assim ainda acontecesse, os próprios alunos tivessem essa autonomia de poder resolver elas, essas situações que acabam sendo corriqueiras de certo modo, para que houvesse a melhor maneira possível dessas aulas ocorrerem com menos situações dessas que são, de certo modo, chatas, tá? E aí, nesse caso, essa questão de gerar nos alunos essa autonomia, essa assimilação, essa tomada de decisão e de diálogo, ela é essencial para o desenvolvimento do aluno, seja o aluno lá da educação infantil ou o aluno lá da outra ponta da educação básica, né, que é o aluno do ensino médio, tá? E isso é importante não só para ele no convívio escolar, tá? Ele é importante para o contexto social que o mesmo habita, assim como também o contexto que ele vai vivenciar fora da escola, porque nós nos deparamos com situações que a gente deve tomar algumas decisões e aí, a depender das decisões, se você não tiver essa autonomia de resolver, ela pode criar um problema maior ou pode gerar alguma situação que seja desagradável, tá? E assim, lá no final do artigo, do trabalho, os autores, eles acabam elencando que o estímulo ao desenvolvimento dessas regras, direitos e deveres e o devido cumprimento
a orientação, esse estímulo de tomada de decisão, de poder resolver as questões que estão sendo observadas e vivenciadas naquele momento, proporciona um condicionamento pessoal, individual e coletivo, e que isso vai ser de suma importância no desenvolvimento cidadão do aluno, tá? Onde isso vai gerar um grande desenvolvimento interpessoal, tá? E socioemocional daquele estudante, abrangido por essa situação, assim como também vai ser de grande impacto e, de certo modo, até um meio de gerar um maior sucesso nesse processo de ensino-aprendizagem, quando a gente tem alunos que são orientados ou são instruídos a poderem ter essa autonomia de, mesmo tendo uma idade um pouco menor, ser mais novos, né, ou serem um pouco mais velhos, ter essa autonomia de, em relação a determinadas situações, os mesmos conseguirem resolver aquelas situações que são desagradáveis ou que venham a gerar algum tipo de indisciplina, seja própria, só dele, ou que venha a abordar um grupo maior de alunos dentro do contexto das aulas, e especificamente nesse nosso caso da sala de educação física. Vale destacar que nesse caso, eu me detive especificamente a esse trabalho, mas existem inúmeros trabalhos que podem ser realizados, inúmeros caminhos e processos que podem ser realizados e adequados, a depender primeiro do contexto social que a sua escola está inserida, do seu conhecimento que o professor tem em relação aos seus alunos, porque eu não posso, nem eu, nem a professora Indira, nem ninguém chegar a dizer que você deve fazer tal e qual aqui, porque nós não conhecemos a realidade dos seus alunos. A realidade do aluno da escola X é diferente da escola Y, mesmo que essas duas escolas estejam situadas na mesma cidade, naquela mesma região, mas existem contextos diferentes em locais próprios, tá? Então existem caminhos, existem maneiras, e existe também a maneira da gente poder desenvolver isso em questões dentro da própria educação, da etapa da educação básica. Como, por exemplo, existem maneiras ou caminhos de dirimir essa questão da resistência, ou da indisciplina, ou do afastamento, de maneira bem específica para a educação infantil. Existem formas e maneiras de se dirimir essas situações dentro do contexto do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, que são, no caso, os ciclos iniciais e finais, respectivamente. E existem contextos, existem maneiras de se resolver essas questões, ou de se propor situações em que os alunos diminuem esse afastamento, ou essa resistência, ou essa indisciplina, quando eles estiverem, por exemplo, lá no ensino médio, tá? Que é o fechamento da etapa da educação básica brasileira. Então, quanto mais isso for trabalhado e quanto mais cedo isso for trabalhado no aluno, com certeza, seja a partir de metodologias ativas e as suas N opções que existem, ou seja, com esses trabalhos de projeto voltados para que o aluno consiga ter autonomia de gerenciar as questões que estão ao seu redor, isso vai ser de suma importância para que o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e também dos professores seja de um potencial excelente e que isso saia da melhor maneira possível para todos. Eu também li esse artigo, professor, e me chamou muita atenção na parte onde foram mencionados os exemplos de indisciplina, né? Que são o aluno que fica de pé quando é necessário sentar, aquele que senta quando é para ficar de pé, que não respeita as regras do jogo, que conversa com o colega durante a explicação e depois pergunta o que é para fazer, que é descuidado com o material didático da escola, roupas e objetos, que interrompe a fala do professor ou de outros estudantes de forma impertinente. Todos esses exemplos foram citados como os exemplos de indisciplina, mas quando a gente transporta isso para a educação infantil, tudo isso é o comportamento normal e natural da criança que não sabe o que está acontecendo. Porque na escola, que é um ambiente totalmente novo e assustador para ela, que existem regras às quais ela deve se adaptar e não ela que se adapta, não as regras que se adaptam à criança, né? Por mais lindo e bonito que seja a proposta da educação infantil, na realidade, são as crianças que precisam se adaptar à escola. Né? Então, todos esses exemplos são comportamentos diários de crianças da educação infantil. E quando elas se veem na aula de educação física, que elas podem correr, que elas podem pular, gritar, dançar, falar, realmente que elas podem colocar o corpo delas em movimento, tudo isso é visto por outros professores como sendo momentos de indisciplina, momentos que não vão favorecer os outros momentos da aula. E isso foi algo que me impactou bastante ao chegar na educação infantil, porque já na educação infantil, que deve ser pautada no brincar, na educação infantil, o brincar e o educar e o cuidar, eles são indissociáveis. E já na educação infantil, eu consigo perceber essa cobrança da reprodução da educação bancária para as crianças pequenas e bem pequenas, entre 1 e 5 anos. Nesse sentido, a gente pode, de fato, ratificar que essas questões de indisciplina, ou as questões de afastamento, ou as questões de resistência, elas devem ser discutidas e estudadas e também analisadas dentro do seu contexto, seja o contexto sociocultural, seja o contexto social, seja onde a escola está inserida, seja a etapa da educação básica que aquela escola está inserida e os alunos que ali estão sendo atendidos, para que isso seja analisado, né, e seja desenvolvido metodologias ou práticas ou maneiras para que isso, né, venha a não ter um impacto negativo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e das alunas, mas que, pelo contrário, que venha a contribuir para o desenvolvimento dele, principalmente, e puxando um pouco da sardinha para o nosso lado, dentro do contexto das aulas de educação física, que é de suma importância e tão importante quanto, por exemplo, o português e a matemática, até porque é um componente curricular obrigatório, como todas essas outras que eu acabei de citar, tá? E no mais, para a gente fechar isso aqui, né, a gente agradecer
aos ouvintes, né, e ao público que venha ter acesso a esse podcast, tá? Aqui seria com certeza uma discussão aqui de vários minutos, mas temos um pouco de limite para essa nossa atividade, mas que essa nossa discussão e as que possam vir depois disso, ou que venham a elencar outras discussões sobre esse contexto, elas possam ser de sua importância e possam ser contextualizadas e possam ser compartilhadas e dentro do nosso contexto, do contexto que cada um está inserido, e que isso venha a desenvolver um ótimo e um excelente processo de educação, de ensino-aprendizagem e uma evolução dos profissionais da área da educação física, e especificamente no caso do contexto da educação física escolar brasileira. No mais, queria agradecer a parceria com a professora Indira Vulcão, um prazer estar realizando esse trabalho com você e que a gente possa ter sucesso nas nossas atividades aqui dentro do mestrado. Muito obrigado, saudações a todos e até uma próxima. É isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem conosco e até a próxima.